Bem-vindos ao GaliarziCast, o espaço onde ideias ganham voz, conteúdo direto, inteligente e sem enrolação. Olá pessoal, seja bem-vindo ao GaliarziCast. Hoje nós falamos de extintores com a empresa Extim Brasil. Aqui a gente fala da vida real da gestão condominial. Aqui a gente traz prestadores de serviços que vivem a gestão condominial no dia a dia. Estamos aqui com o pessoal da Extim Brasil. Sejam bem-vindos e vou deixar vocês se apresentarem aí. Boa tarde, Alan. Obrigado pelo espaço. É um tema importante. Nós, como da Extim Brasil Extintores de Passundo, vamos tentar passar um pouco do dia a dia, das necessidades do PPCI, da importância, né? E meu nome é Álvaro Júnior, filho do seu Álvaro, proprietário da empresa, fundador, e trouxe hoje junto aqui o Bruno, que é o nosso responsável pela questão de projeto, legislação, também o nosso instrutor de treinamentos de combate a incêndio. Então, vamos trocar essa ideia, vamos aprofundar, vamos em diante. Então tá, seja bem-vindo, Bruno. Boa tarde, Ala, boa tarde a todos. Lógico, a gente agradece muito aí pelo convite, né, de estar participando, que com certeza é um problema grande que a gente encontra em condomínios e com a experiência que a empresa tem, que nós temos, com certeza vai ser algo muito útil para você e para todos que vão nos assistir, para que possamos esclarecer dúvidas, colocar pontos técnicos, né, pontos específicos e as exigências que hoje os bombeiros do Rio Grande do Sul trazem para nós. Então, nós como empresa, profissionais da área, vamos bater um papo legal aí. Então tá, vamos lá, vamos começar. Mas me diz uma coisa, Álvaro Júnior, né? Então quer dizer que tem o pai que é Álvaro, então, pai, né? Uhum. Quanto tempo faz que a Extim Brasil tá no mercado? Como é que começou isso aí? Qual é a história aí? Então, Alan, como é que foi? A empresa hoje, Extim Brasil, tá? Ela tá no mercado há mais de 30 anos. Começou lá com o seu Álvaro, né? O Álvaro pai, que é Álvaro Moisés da Costa, o nome dele, o fundador, né? O sócio majoritário da empresa. É uma empresa familiar, né? Administrada pelo meu pai, o Álvaro. Eu, Álvaro Júnior, tenho meu irmão, Fabrício, e temos os colaboradores. Hoje a gente tem lá entre 15 a 20 colaboradores na empresa, né? Temos também mão de obra terceirizada, parceiros, né? Que a gente terceiriza, trabalhos, né? De montagem e tudo mais. Então, como eu disse, há mais de 30 anos começou com o meu pai, trabalhando nas empresas, nos edifícios, com manutenção dos extintores. Na época é o que tinha para se oferecer para prevenção contra incêndio. Era o extintor. Então, tu ia no estabelecimento e tentava vender um extintor proprietário, para ele ter um mínimo de segurança, né? Então, meu pai começou lá com isso aí, tentando vender extintor, trocando extintor. Não existia essa legislação, essa cobrança, alvará, isso na época não existia. Tinha o extintor, tinha gente que botava lá o extintor e ficava... Ele botava no carro, na caminhonete e ia... Ficava lá na parede, o extintor às vezes ficava a vida toda lá. Então, com o tempo veio vindo as exigências, as normativas e as cobranças, né? Então, começou a empresa, que nem eu digo, começou meu pai com um talão de pedido, né? E devagarinho foi crescendo, né? Há 20 e poucos anos atrás, a Extim Brasil era uma sala de 2x10. Então, recarregava os extintores numa pecinha de 2 metros por 10, fazia a manutenção dos extintores. Isso há 25 anos atrás. E com a demanda, né? O crescimento da própria cidade de Passo Fundo, hoje é um polo, né? De crescimento. Então, com a demanda, a gente foi crescendo também. Hoje, nós estamos numa sede, uma área de mais de 2 mil metros quadrados. Temos em torno de 20 colaboradores. Né? Manuseamos em torno de 3 a 4 mil recargas de extintores mensais. Né? Fizemos esse trabalho de manutenção em mangueiras de incêndio, instalação de rede de hidrantes, alarmes de incêndio, sinalização, portas, corta-fogo. Então, é uma empresa completa que atende do projeto à execução do PPCI, com uma vírgula, colocamos aí. Sim. Porque hoje você faz o projeto e executa o PPCI. Mas não está tudo acabado por aí. Existe a manutenção do PPCI, que é onde a gente atua forte hoje. A manutenção é as obrigações de manter o PPCI em dia. Tá, mas vamos começar lá para o início e para aquele pessoal que está assistindo. O que é o PPCI?
Vamos fazer. O que é essa sigla aí? Ou vocês explicam para nós começar. PPCI, então, é Plano de Prevenção contra Incêndio. Tá. Tudo começa por ele, né? Sim. Então, o que é? É colocar a legislação, pegar a legislação aqui e a edificação aqui e juntar tudo ela num papel e mandar para o Corpo de Bombeiro fazer análise. Esse é o projeto de prevenção contra incêndio. Então, você vai pegar essa edificação e vai dizer, nessa edificação é um condomínio residencial familiar, então a classe de risco é tal, para esse aqui precisa isso, isso e isso de prevenção. Você coloca no papel e manda para o Corpo de Bombeiro. Esse é o plano de prevenção contra incêndio. Isso aí vocês fazem. A gente faz isso aí também. Desde o início. É. Tá, e deixa eu perguntar uma coisa. Como é que um síndico ou alguém que está construindo um prédio, um apartamento, vai saber se está seguro o prédio? Vamos dizer, eu me mudei, estou dando um exemplo. Eu me mudei para um prédio ou sou síndico. Como é que eu sei se está seguro contra o incêndio? Estou residindo. Será que está seguro? Como é que eu posso identificar isso aí? O primeiro requisito da segurança contra incêndio que a gente pode mencionar aqui, Alan, é o alvará de prevenção contra incêndio. Uhum. Então seria o APPCI. Esse alvará de prevenção contra incêndio é emitido pelo órgão Corpo de Bombeiros. Ele só vai te emitir esse laudo, que é o alvará, se você tiver os requisitos instalados, funcionando. Ele vai verificar, vai fazer um cara crachá, vai testar, tá ok, tudo belezinha, funcionando, tá aqui teu alvará de prevenção contra incêndio. Isso é feito anual? Aí entra uma questão. Vamos lá. Então, assim, tratando-se de condomínios, né? Esse alvará de prevenção contra incêndio tem validade de 5 anos. 5 anos. 5 anos. Porém, como a gente já até trocou uma ideia antes, como é ampla a questão de PPCI, se nós puxarmos outras edificações, por exemplo, sim, tem indústrias, tem silos, né? Tem posto de combustível, então tem graus de risco de prevenção. Então, no grau de risco do condomínio, que é risco baixo, é 5 em 5 anos a validade do alvará. Aí pegamos uma indústria que o grau de risco é alto, né? Que ela tem lá um depósito de combustível, um posto de gasolina, e essa validade do alvará cai para 2 anos. Então, nós temos que estar renovando esse alvará de prevenção contra incêndio a cada 2 anos. Não é o caso do condomínio. Nós focando em condomínio aqui, é de 5 em 5 anos o alvará do bombeiro. E muda muito a legislação? Ou não? Para condomínios para e para outros? Para condomínios. Bastante. Se você pegar em relação a condomínios e outras edificações com um grau de risco maior, né, ele exige um nível de medida de segurança um pouco maior, com certeza, tá? Tanto que a validade dele é menor, né, em risco alto, posto de gasolina e essas edificações parecidas, 2 anos de alvará. E para condomínios, existe uma divisão de condomínios, né? Aqueles condomínios ali que até 750 metros quadrados ou 12 metros de altura, ele tem uma exigência básica: extintor, placa, iluminação, saída de emergência e o treinamento de brigada de incêndio. Os 5 itens obrigatórios em qualquer edificação, seja ela pequena ou grande, risco baixo ou alto, esse é o mínimo que tem que existir numa edificação, tá? Uhum. Então, o condomínio residencial multifamiliar, partindo já para um outro ponto que seria maior que 750 ou maior que 12 metros de altura, é em torno de um prédio acima de 6 andares. Uhum. Até 5 andares ele é tranquilo. Partiu desse ponto até de 6 andares para cima, as exigências começam a aumentar, né? Aí você tem uma exigência mais de hidrantes, com caixa d'água, com bombas de incêndio, pressurizadoras, alarme de incêndio. Tem edificações que vai ter com a escada compartimentada, com porta corta-fogo. Às vezes tem que botar uma escada com pressurização, né? Para cada altura existe uma exigência de tipo de escada, um tipo de porta corta-fogo com uma menor resistência, com uma maior resistência. Vai ter edificações que vai ter detectores de fumaça automático. Tem edificações que vão ter chuveiros automáticos, dependendo da altura da edificação. Tem edificação que vai exigir, isso residencial também, elevador de emergência. Tá. E assim por diante. Vai aumentando cada vez mais. Quanto maior o prédio, maior a sua metragem, vai aumentando os seus níveis de exigências também. E agora, com essa mudança, que eu digo bastante aqui na nossa cidade, bastante edifícios, né? Vamos dizer que se um síndico chegasse lá na Steam Brasil, né? Chegasse lá e disse assim,
tô com um prédio lá, tô com um edifício lá e quero verificar toda a questão de parte de incêndio, tudo, o síndico é atendido lá por vocês. Com certeza, Sim, a gente com dá toda a certeza. atenção para essa pessoa, para esse síndico, proprietário, responsável, o que for. Aí, Nós vamos partir no início, como se diz. uhum, Então, a sim. gente vai perguntar para ele, a edificação está pronta? É uma edificação existente? O senhor vai construir? Está pronta? E aí a gente começa a desenrolar a questão toda. É uma edificação pronta, a gente tem que fazer um desenho. O senhor já tem um arquitetônico pronto, o senhor tem o desenho, tem a metragem? Ah, não tem. Tudo isso a Steam Brasil faz. Tudo isso a Steam Brasil faz. Se o proprietário, o síndico chega lá e não tem nada, só tem o edifício, o prédio pronto e precisa adequar e fazer o PPCI. A gente entra, que nem a gente falou, do começo ao fim. A gente faz desde o projeto, desenho, lança a prevenção que necessita, aprova, executa, chama o bombeiro, faz a vistoria, todo esse acompanhamento, toda essa assessoria. É do início ao fim e, como eu falei antes, uma vírgula, é o depois do fim também. Então, essa manutenção, depois de conquistar o alvará, a Steam Brasil está ali para prestar essa manutenção, anual, semestral, seja ela qual for a necessidade. Então entra naquilo que nós estávamos conversando antes de começar o podcast. Então esse é o PPCI que vocês estão fazendo lá, passou 5 anos e vocês estão fazendo lá atualização, regularização do PCI, naquele condomínio que nós estávamos conversando. É isso aí, né? Então teria esse prazo de 5 anos que foi feito aí. 5 anos, a validade do alvará venceu, você tem que fazer uma renovação do alvará. Uma renovação do alvará. Então, a gente pode entrar nesse assunto aí agora também, que seria da renovação do alvará, porque a maioria das edificações hoje em Passo Fundo estão com alvará do bombeiro em dia, estão com o seu APPCI, porque a gente está nessa fase aí de adequações desde a Lei Kiss, né? Então foi 2013 aquele marco, infelizmente aquela tragédia que impactou no Rio Grande do Sul, que foi no Brasil todo, né? Impacto grande. A partir dali, todas as edificações tiveram que se adequar perante a Lei Kiss. Vocês acham que ali ficou mais rigoroso? Com certeza, aquele foi um marco. Que nem eu estava comentando antes, o PPCI, a prevenção sempre existiu. O extintor ele é centenário. Mas era uma coisa assim que tá ali, tem, não tem, existia vistorias, cobranças, mas nada rígido. Então veio essa tragédia, infelizmente, para existir a Lei Kiss, uma cobrança mais rígida sobre isso aí, né? Então, depois disso aí, em 2013, começou todo mundo a se preocupar com a questão do PPCI, né, da prevenção, de um sinistro, e o pessoal começou a se adequar. Então, nós estamos aí há 13 anos nesse trabalho acirrado, sem parar. E a responsabilidade da empresa também, né? É isso que a Lei Kiss, na verdade, ela trouxe também, né? Então, eu sempre digo assim nos meus treinamentos que existe um divisor de águas, infelizmente, né? Infelizmente, no caso de que aconteceu uma tragédia, mas no caso, felizmente, vamos colocar essa palavra com cuidado, mas no caso que as pessoas começaram a realmente se preocupar um pouco mais, né? Então, a Lei Kiss, ela veio em 2013 e a última norma regulamentadora que falava sobre a prevenção contra incêndio, ela existia desde 1997. Antiga, então estava um pouco defasada em relação aos seus conceitos, às suas exigências, aos seus cuidados. Não que isso não seguia, mas se você for ver uma norma desde 1997 para 2013, então existia muitos furos ali, muitos problemas nessa norma. Brechas, né? Brechas, né? Então, a partir daquilo que infelizmente, o que aconteceu na Boate Kiss foi em janeiro de 2013. Então, de janeiro até sair a primeira, que foi dezembro de 2013, foi quando surgiu a Lei Kiss, né? Que foi uma lei estadual. E a partir dela foi um divisor de águas, onde veio junto, né, o que a gente comentou aqui agora, sobre as responsabilidades. Tanto do engenheiro responsável, que se torna obrigatório o engenheiro ou o arquiteto gerar uma RT, né, de responsabilidade técnica, junto com a responsabilidade do proprietário ou o responsável pelo uso da edificação, né? Então, só para exemplificar, no caso de um condomínio, você não tem um único proprietário. Então, neste caso, quem fica responsável é o síndico. Exatamente. Então, esse é o ponto que a gente veio para também colocar mais em cima sobre as responsabilidades que o síndico tem. Às vezes ele acha que, eu só vou assinar um papel, mas não, ele responde civilmente, criminalmente. Tanto que o documento que ele assina já está escrito, explícito,
que ele está de acordo com tudo que está aqui, e vai indo, e ele fica totalmente responsável, tanto o síndico, no caso de condomínios, quanto o engenheiro, que é o responsável técnico da edificação, né? Porque antigamente tu ia deixando, né? Tu ia fazendo só os extintor, né? É o que eu comentei. É isso aí. Só os extintor, né? Isso aí. Vai recarregando os extintor, não, tá É bom. isso Ou aí. deixava um e não a precisa outro. de alvará. Não por precisa exemplo, de alvará. Não precisamos de alvará para nada. Vamos deixar pro ano que vem. Não tem seguro. Não tem seguro, né? Entendeu? Ou, O prédio não tem seguro, não precisa de alvará. É isso aí. Isso a gente via muito, mas o pessoal mudou muito, essa ideologia, né? E aquilo que nós estávamos conversando, o morador cobra agora bastante. Com certeza, tem muitos moradores com conhecimento, né? Muito morador que hoje tem o treinamento de brigada de incêndio, então é um morador que tem o conhecimento de legislação, é um morador que conhece, às vezes já passou por algum episódio de um sinistro. Isso é uma coisa assim, que uma pessoa que passa isso é marcante. Né, tu participar de um princípio de incêndio, né, até uma colisão, um acidente que for, aquilo marca uma pessoa. A pessoa começa a olhar com outros olhos, tudo aquilo. Poxa, eu tô aqui, tem um extintor aqui? Ah, tem um extintor ali. Ah, eu tô aqui, mas se dá um incêndio aqui, para onde que eu corro? Onde que eu vou sair? Né, não importa onde a pessoa tá, tem muitas pessoas que estão com essa visão. Eu tô aqui, deu um sinistro nesse edifício, onde é que é a escada de emergência? Ah, tá ali a escada de emergência. Hoje a escada de emergência é a saída de emergência principal de uma edificação. Falando em condomínios, né, verticais. Então, mudou muito nela. Então, o pessoal está muito mais preocupado com essa questão de e na questão de prevenção num condomínio, assim, a verificação de mangueiras, de escada, as portas tem que ficar fechada, aberta. Isso aí é uma dúvida minha, pessoal, né? Mas eu acho que tem bastante gente que tem dúvida. As portas tem que ficar fechadas, não tem que estar fechada. A questão das portas, então vamos lá. Isso é uma questão bem... Tem gente que bota vaso. Vamos lá. Então veja bem, se tu olhar a porta corta-fogo, ela tá geralmente na escada de emergência, falando em edifício. Então, qual que é o local mais seguro hoje num edifício, num condomínio, num edifício vertical? É a escada de emergência. Porque dentro do teu apartamento, você tem materiais combustíveis, você tem ali um ponto de gás, você tem, enfim, eletricidade que pode acontecer o princípio de incêndio e propagar o fogo. Então, o local mais seguro hoje do condomínio, do edifício vertical, é a escada de emergência. Então, o porquê da porta corta-fogo na escada de emergência? É para proteger, num possível sinistro, toda aquela escada até a pessoa desembocar no átrio, no hall no hall de entrada, que seria a saída principal do prédio. Então, a função da porta corta-fogo é fazer o quê? Pegou fogo no apartamento, ela está fechada, compartimentou, isolou, aquele fogo está para lá, a escada está limpa de fumaça e protegida de incêndio. Aquela pessoa que está descendo do andar de cima vai passar pelo andar que tem um incêndio tranquilamente, sem uma fumaça, sem incêndio. Então, essa é a função da porta corta-fogo. Ah, Álvaro, mas ela tem que ficar fechada, ela tem que fechar sozinha. Então, vamos lá. Ela tem que ficar fechada. A própria plaquinha dela diz, porta corta-fogo, obrigatório mantê-la fechada. O que acontece? Tem muita porta, nós estamos falando de edificações aí com 20 anos, 25 anos. Isso aí não abre e fecha, daqui a pouco vai danificando. Necessita manutenção. Então, quem faz essa manutenção? O Steam Brasil faz a manutenção. Faz essa manutenção também. Tem que trocar uma mola, às vezes tem que trocar até a porta. Antigamente essas portas vinham com resistência para 60 minutos. Era uma porta que tinha concreto dentro. Então tem porta aí que tu pega em 2, tu não consegue erguer ela. Hoje uma porta lá que tem resistência maior e tem um material dentro que é leve. Então já é uma porta mais leve, ela vai abrir com mais facilidade, vai fechar com facilidade. Porque o que dá pressão na mola para fechar na porta é a mola, as dobradiçazinhas nela. Agora tem outro lado que a gente tem que começar a pensar. Se tu abrir uma porta na tua casa, tu deixa ela aberta? Te faço uma pergunta. Não. Fecha, né? Sim. Então não custa também do pessoal que abriu a porta, que entrou naquela escada, fecha a porta, né? Ah, mas essa porta não está fechando, está emperrando. Manutenção. Chama Steam Brasil para resolver. Aí tem o que resolver. Agora aquela porta, o cara sai, deixa aberta, ou tem às vezes um vento, né, uma corrente de vento, ela não vai fechada. Se tu às vezes não forçar ela ali, ela não fecha. Então tem que ter um pouco da conscientização das pessoas, né? Mas sabendo que o mecanismo original de uma porta corta-fogo
É você abrir ela, entrar na caixa de escada e soltar ela. E ela tem que sim fechar sozinha. Esse é o mecanismo natural dela. Né? Porque a pessoa, ao entrar dentro de uma escada de emergência, primeiro, ela não tem que se preocupar em fechar, porque ela vai perder tempo. Então, ela tem que entrar na escada de emergência e fazer o seu trajeto normal dentro da escada, mas sem se preocupar em fechar a porta. Por isso, a porta tem que estar com a manutenção em dia, para que quando você solte a porta, ela feche automaticamente sozinha, somente pelas forças da mola que tem na dobradiça. Né? E aí o que a gente encontra muito, igual você acabou de comentar, coloca um vaso... Não, ficam brabo ainda, né? Coloca um cálciozinho embaixo da porta para ventilar, para isso e aquilo. E isso acontece de uma forma que a pessoa não está percebendo que está danificando a porta. Né? Porque a mola da porta, ela tem o seu objetivo natural, fazer a força para fechar a porta. Ela descansa quando está fechada. Ela descansa quando está fechada. E quando você abre ela, é onde ela faz a força mecânica dela. Entendi. Então, se você mantém ela fechada, você está forçando a mola. E vai chegar um ponto que ela vai perder a sua resistência e não vai conseguir mais fechar sozinha. Então, aí existe a manutenção. E no que o caso o Álvaro Júnior comentou, até a troca da porta inteira. Aí vai de acordo. E os extintor? O que vocês dizem sobre extintor? E o que vocês vê mais nos prédios, condomínios, extintor? Então, vamos para aquele lado também das mangueiras ali, né? Então, todos esses itens aí, Alan, são itens normatizados. Tem uma NBR por trás deles. Então, o extintor existe a NBR para o extintor. Mangueira de incêndio, existe uma NBR para mangueira de incêndio. Alarme de incêndio, existe uma NBR que padroniza alarme de incêndio. Porta corta-fogo e assim vai. Todos os componentes alancados num PPC instalados numa edificação estão baseados em uma NBR. Então, o extintor, a manutenção do extintor, ela é anual. Então, aquele extintor é um componente mecânico, é um equipamento mecânico. Ele é um cilindro, um recipiente que tem um nitrogênio, um gás dentro dele. Então, ele existe vedações, borrachas, né, roscas. Isso aí é mecânico, é que nem um carro. Se tu rodar com o carro, volta e meia, você tem que trocar o óleo dele, tem que trocar o pneu. Então, por isso que a norma exige a manutenção do extintor anualmente. Não só o extintor, Alan. Tem muita gente que passa despercebido pelo sistema de hidráulico sob comando, sistema de hidrantes. O sistema de hidrantes está ali no edifício, está ali paradinho, quietinho. Ninguém dá bola para ele. E a hora que for preciso utilizar. A mangueira, que é o componente principal do sistema de hidrantes, ela tem uma normativa por trás dela também, que exige uma manutenção anualmente. O que é essa manutenção? Hoje a Steam Brasil tem essa capacitação, essa certificação para fazer essa manutenção na mangueira de incêndio. A mangueira vai para a empresa, é submetida a um ensaio hidrostático com 2 vezes a pressão de trabalho, numa bancada. Temos lá uma bancada com 31 metros de comprimento, com teste hidrostático, base de água, e essa mangueira é esticada na bancada e é submetida a 2 vezes a pressão de trabalho. Então, hoje, que uma pressão de 5 bar aqui na edificação, lá a gente bota 10 a 12 bar. E vê a resistência dela. É uma borracha que ela resseca com o tempo. Então, se é para dar o problema, que dê no ensaio. Não quando o bombeiro ou o próprio morador precise utilizar para combater o princípio do incêndio. Porque tudo a gente tem que pensar em incêndio é combater o princípio. Porque depois do fogo propagado, o fogo... e a gente se diz consumido, isso o bombeiro vem, muitas vezes ele faz isolamentos, resfriamentos e deixa queimar, porque não tem água, às vezes que apaga. Então, recentemente, Alan, nós tivemos um episódio em Passunda aí, triste, veio até ter 2 óbitos aí numa explosão que teve num apartamento. Um edifício novo, com toda a prevenção em dia, funcionando tudo 100%. E infelizmente aconteceu a tragédia, foi com vazamento de gás. E o que foi que apagou depois do incêndio? O sistema hidráulico sob comando do condomínio. Então, o que aconteceu? Era no 15º, 13º andar, o bombeiro subiu a escada e utilizou o hidráulico sob comando do condomínio. Uma mangueira nova, uma mangueira testada. Questão de 5 minutos combater o incêndio. E tem que ligar essa mangueira ali meio frequentemente ou não? Tem que fazer esses ensaios. Então, aí entramos no outro ponto também, que é a manutenção. Então, essa manutenção não tem nada que estabeleça o funcionamento de um sistema hidráulico com uma certa periodicidade, não tem uma cobrança. A validade do alvará é 5 anos,
do extintor anualmente, o teste da mangueira anualmente. O sistema hidráulico em si, não tem nada que fala que você tem que utilizar ele ou não. Aí vem o trabalho do síndico, do responsável técnico da empresa que está atendendo esse cliente, né, de oferecer esse trabalho. Hoje a gente oferece. Vocês oferecem inclusive, semana que vem a gente vai fazer essa revisão total num edifício de 20 e poucos pavimentos aqui, um edifício novo que a gente diz, não tem 5 anos ainda, mas a síndica é uma síndica profissional que já tem um certo conhecimento e solicitou esse trabalho do Steam Brasil. Eu quero que vocês revisem todos os equipamentos de prevenção contra incêndio que existem no nosso condomínio. 100%. O que acontece? Não é um profissional que está envolvido nesse trabalho. Existe mais do que um, porque tem que ter o técnico que entende em hidráulica, sistema de hidrantes, tem o técnico que vai entender no sistema de alarme de incêndio, detecção, né? O pessoal que recolhe o extintor é outro, é uma equipe que recolhe e entrega, é feito o trabalho na empresa, então isso envolve um grupo grande, de pessoas capacitadas. Isso existe um custo. Sim. Tu entende? Hoje, para nós deslocar uma equipe, eu tenho um custo, a empresa tem um custo, eu preciso repassar ao cliente. E muitas vezes aí que existe um pouco esse receio, Mas, enfim, nós temos esse trabalho, a gente oferece, e é bom aqui expor aqui para o pessoal que tem essa demanda, e é importante, porque aquele hidráulico sob comando está ali, parado às vezes há muito tempo, e é uma água dentro de uma tubulação, ela pode enferrujar, encruar, travar uma bomba. Na hora mais que tu precisar. É isso aí. Quando você precisar, você vai ver daí principal, que não né? funciona. E na verdade, então, por aquilo que tu estava falando, o Álvaro estava dizendo, não é o Álvaro lá que está dizendo, o Álvaro Júnior está dizendo que temos que fazer a recarga. Existe tudo uma norma reguladora que regula para fazer essa questão de extintor, bomba, tudo. Isso aí tem tudo uma norma por trás. Tudo tem uma normativa por trás, né? Então, se a gente for puxar as legislações normativas, aqui a gente tem 2 folhas de resolução técnica, decreto, lei, NBR, a gente fala todas elas, como uma hora aqui falando, e não fala todos os números nem todos os nomes. Todas elas estão bem explícitas, expostas no próprio site dos bombeiros. Você entra no site dos bombeiros do Rio Grande do Sul, em legislações, e lá vai estar todas as legislações pertinentes à prevenção contra incêndio na área de PPCI. Eu achei bem interessante isso que vocês falaram. Então quer dizer que a Steam Brasil, na questão, um síndico pode programar lá com vocês que todo ano vai fazer esse trabalho e mesmo assim fazer um trabalho de prevenção. Esse exemplo que eu citei agora há pouco, venceu os extintores do edifício agora no mês de março. No primeiro dia do mês de março, a síndica profissional já solicitou o orçamento para a nossa empresa, né, para a recarga dos extintores, e já alancou essa demanda. Eu gostaria da revisão de todos os componentes que existem no condomínio de prevenção contra incêndio. Aí a gente manda um técnico, faz um levantamento de tudo que tem, a gente faz uma proposta para fazer todos esses ensaios. A gente faz os ensaios, se tem algum componente queimado, a gente só vai ver no ensaio, se está estragado, uma motobomba trancada, uma mangueira furada, a gente vê no ensaio, e após isso a gente passa uma situação, né, pós para o síndico, tem essa demanda, tem uma mangueira que apresentou problema, né? Vamos substituir, vamos deixar em dia. Então a gente tem esse trabalho, a gente oferece, mas também parte do síndico, do proprietário, ver essa necessidade, né? Solicitar essa demanda também para a empresa. Né? Mas eu acho que é muito importante, né? Isso aí, ter esse trabalho, essa prevenção, a empresa fornecer isso aí. Né? E isso aí é uma cultura que tem que ser mudada, né? Pelos síndicos. O que acontece, só para complementar, como a gente já colocou aqui para vocês, o alvará dos bombeiros residencial, ele é de 5 anos, né? Sempre ratificando. O que acontece? Muita gente acha que se o meu alvará é de 5 anos, eu não preciso fazer nada em 5 anos. Tem muita gente ainda que infelizmente tem esse pensamento, às vezes por falta de conhecimento, às vezes pensando muito no financeiro, não vou gastar com isso, mas sempre diz, né, que a parte de prevenção, ela não é gasto, né? É investimento. Investimento. Eu sempre digo nos meus cursos lá que prevenção contra incêndios, seguro e plano de saúde se paga para não utilizar. Né? Se tiver necessidade, use. É isso aí. Funcionar, mas né? se for caso necessário, for preciso utilizar, você tem que ter algo que realmente vai funcionar, que vai te suprir a sua necessidade. Tá?
Então, tem que conscientizar síndicos, moradores, proprietários, responsáveis pelo uso, que não é porque o teu alvará tem validade de 5 anos que você vai receber o teu alvará e depois só vai pensar em fazer algo depois de 5 anos. Tá? E nesse tempo, será que não vai acontecer? Infelizmente, talvez pode estar sujeito a acontecer alguma coisa. Um princípio de incêndio, uma emergência, um alarme de incêndio tocar e o que eu tenho que fazer? Então, por isso existem essas manutenções periódicas, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, vai de acordo com a necessidade de cada um, para colocar em dia tudo aquilo que realmente tem que funcionar na hora. Então, a obrigatoriedade do extintor, uma vez por ano. Tá, mas e o resto? E a luminária, será que está funcionando? Será que não está queimada? E as plaquinhas de saída de emergência, será que elas estão em dia? Placa de saída de emergência, a finalidade dela é: estou com a luz acesa, você enxerga ela. Se a luz apagar, você vai continuar enxergando ela. Ela tem um fator fotoluminescente. Tá, mas eu apaguei as luzes de casa, ela deu um apagão no prédio, eu não enxerguei nada. Então, tuas placas já estão estragadas, já venceu, já passou por algum motivo, elas não estão mais cumprindo com aquilo que elas têm que cumprir. Então, tá na hora de chamar uma empresa aqui e fazer a troca das placas de sinalização. E assim por diante. Então, tem que conscientizar que nesses 5 anos, algo tem que ser feito. Não é somente a troca dos extintores, é uma manutenção periódica, para que tudo que você precise no momento que for necessário usar, vai estar funcionando. E essa é a certeza, porque incêndio não se brinca, não fala a hora que ele vem. Princípio de incêndio tem que ser combatido sim pelos moradores, para que se evite uma expansão maior daquele incêndio e que prejudique, que se perca vidas. Uma tragédia maior, né? Uma tragédia maior, que perca vidas, que perca patrimônio. Mexe com vidas, né? É isso aí. Com certeza. E tudo parte de um princípio, né? O incêndio ele começa desse tamanho. É isso aí. Não ser uma explosão, né? Então ele começa desse tamanho. Então esses equipamentos têm que estar prontos para combater esse princípio e extinguir. E entra a questão que o Bruno comentou também. Tem que ter a pessoa habilitada nela. Sim. Tem que ter aquela pessoa que tem o conhecimento para manusear pelo menos o extintor de incêndio. Mínimo de um conhecimento, né? Porque agora com a tecnologia, porque eu sou bem sério dizendo, a questão de tecnologia, o WhatsApp, tudo se dispara, né? Ah, tem um cheiro. O que vai acontecer? Sim. Tem que ter uma ou duas pessoas que saibam manusear isso aí. Isso aí. Uma vez tu batia em porta, eu começava. Sim. Agora com o grupo do WhatsApp, tem nos condomínios. Sim. Ah, tem um cheiro, tá, mas o síndico não tá, quem não tá? E daí entra a questão do grupo, né? Do curso, né? Treinamento. O treinamento, tá, mas daí como é que eu vou fazer? Isso não sei aí. nem manusear um extintor. Isso aí. Isso Isso aí vai partir do que ela? Do proprietário ou síndico do condomínio. Nós temos hoje pessoas capacitadas para combater um princípio. Você tem um edifício aí com 20, 30, 40 apartamentos. Nós estamos falando em 160 pessoas, 200 pessoas. E não é condomínio muito grande, né? Não, muito grande. Os condomínios são maiores. Tu pega os parques maiores aí que tem mais do que uma torre e muito mais. Então é o seguinte, tem um mínimo que é a normativa, que aí o Bruno pode entrar e se a gente puder entrar nesse assunto agora de treinamento, claro. Existe um mínimo de pessoas capacitadas por área, por tamanho de edificação, para entender o mínimo de prevenção e combate a incêndio. Então até gostaria agora que o Bruno desse um pouquinho dessa noção de treinamento, né? Para o pessoal se conscientizar da importância, principalmente em condomínios. Porque não dá para assim, acontecer o sinistro, está acontecendo no vizinho de baixo, de cima. Ah, mas eu não estou nem aí. Não é assim, tu tá no mesmo local, tu tá no mesmo condomínio. Ah, não é no meu. Vai chegar no teu, daqui a pouco. É do Álvaro Júnior. Não existe isso aí. Então é um problema de todos. De todos. Então alguém vai ter que fazer a frente. É que nem eu digo, numa empresa, eu sempre falo para os meus clientes de empresas, indústrias, ele tem lá 50 funcionários. Vem aqui e dá um treinamento aqui para todo mundo utilizar o sistema de hidrantes e extintores. Eu disse, não, eu não vou fazer isso aí. Vamos fazer o seguinte, aqui pela normativa tu precisa de 10 funcionários. Tu vai me dizer qual é os 10 funcionários teu que tu queira que a gente faça um treinamento nele. Prepare essas 10 pessoas para fazer o combate do princípio do incêndio, uma possível evacuação, entendeu? O que demandar de princípio de incêndio. Por quê? Eu quero que você selecione essas pessoas. Porque se nós treinar todo mundo, um treinamento aqui superficial para todo mundo, na hora que acontecer o princípio, tu não pega nenhum deles, todos correm. Eu ia comentar antes de começar essa questão do treinamento, eu ia dizer isso aí. Eu fui em alguns, né? Mas era muita gente nos treinamentos de incêndio. Isso aí. Tu vê se dispersar o se treinamento. Dispersa e a hora que o bicho pega mesmo, daqui a pouco não tem ninguém.
que vai isso fazer aí. esse combate. Fazia muito tempo, mas essa tua ideia e esse pensamento aí é interessante. Ó, pega 10, um exemplo, né? Pega 10 ou Forma esses 10 e bota eles no compromisso. no compromisso. Então, questão de incêndio, ou tu pode me corrigir, num condomínio, é esses 10. Esses 10 estão habilitados para resolver a questão aqui Isso dentro. aí, se não Esse tá, é assim que não você tá o funciona. fulano, tá o ciclano, alguém vai estar naquele É. momento. Então aí o Bruno pode entrar nessa questão, comentar que a gente tem o treinamento mensal, que qualquer pessoa pode se inscrever, e a gente tem também uma opção de treinamento lá pela nossa empresa Steam Brasil, que é o treinamento in loco, que a gente chama, que ele é um treinamento específico para aquela edificação. Então, se você está com o teu condomínio lá, você tem tantos moradores lá e você tem o sistema de prevenção, mas Álvaro, eu queria que a Steam Brasil viesse aqui e nós treinássemos então todos os moradores. Aí eu concordo contigo. Você abre uma chamada para quem quiser participar, quem tem interesse, quem queira mesmo se prontificar, aprender, fazer o treinamento in loco, é no local, utilizando os equipamentos de prevenção da edificação, sistema de hidrantes da edificação, extintores da edificação, sistema de alarme da edificação. Então, isso é uma proposta, uma demanda que a Steam Brasil oferece também. Vocês vão até o condomínio. Vamos Sim, até o condomínio. Então tá, vamos. O que acontece? Como eu disse ali no começo, o treinamento de brigada de incêndio hoje, ele é um dos 5 itens obrigatórios para qualquer tipo de edificação. Tá? Então, seja ele ali um edifício pequeno, um edifício grande, a brigada de incêndio é exigida e obrigatória para qualquer um. O que vai diferenciar a brigada de incêndio, hoje ela se divide em 4 níveis de conhecimento. Básico 1, básico 2, intermediário e avançado. Então, para onde que eu vou estabelecer cada um? É de acordo com a ocupação, com a altura, a metragem. Risco baixo é um nível que a gente vai trabalhar. Risco básico 2 é um outro nível, até chegar no nível avançado, que aí é edificações de risco alto, silos, que tem uma demanda muito grande de incêndio, né, de emergências. Então, hoje se baseia nessas quatro divisões da brigada de incêndio. Tá? Então, voltando para o nosso foco, que seria condomínios. Existe basicamente 2 tipos de treinamento para condomínio. Básico 1 e básico 2. O básico 1 são para aqueles condomínios que não tem hidrante, que não tem alarme, né, que tem o básico. Tem um condomínio lá de 4 andares, e naquele condomínio tem extintores, sinalização, iluminação, saída de emergências. É o básico 1. É um treinamento, é o mais básico de todos. Ele tem duração de 4 horas. E olha que é o básico, são 4 horas de curso. 4 horas de treinamento. Tá? Então, esse seria o básico 1. E o básico 2 para condomínio, basicamente é aqueles condomínios que já possuem um sistema de hidrantes, um sistema de alarme de incêndio, escada de emergência com porta corta-fogo, né? Então, já se torna um básico 2, porque aí eu aumento o conhecimento da pessoa para ela saber utilizar um hidrante, um alarme de incêndio, como que eu aciono um alarme, como que eu desassono, como que eu uso a central de alarme, né? Um sistema de hidrantes hoje, ele tem umas particularidades que tem que ser trabalhadas até por segurança de quem está manuseando e de quem está em volta. Tá? Não é somente você pegar, ligar a mangueira e utilizar. Eu estou dentro de um estabelecimento e eu vou utilizar uma mangueira de água. A pessoa é orientada, eu tenho que desligar a chave geral. Eu não posso, água com luz não dá certo. Interessante. Então, tudo isso é colocado no curso básico 2. Lógico, isso, apresentações, é uma coisa um pouco mais extensa, detalhada, né? E como o Álvaro comentou, nós temos o nosso curso mensal na nossa sala de aula, tá? Então, todo mês a gente tem ali 20, 30 alunos na nossa sala de aula, de condomínios, principalmente, e alguns outros comércios, indústrias, mas nosso foco grande também tem bastante gente de condomínio, né? Que está renovando o alvará e automaticamente quando você renova o alvará, vem junto a obrigatoriedade do curso. Por que o curso? O alvará tem validade de 5 anos. 5 anos. E o curso tem validade de 4. Então, automaticamente, quando você renova o alvará, você tem que fazer a renovação dos cursos também. Então, hoje em dia, para condomínios, o básico é uma pessoa a cada 750 metros quadrados de área construída. Tem todo esse detalhe também. Tudo uma regra, um cálculo que é feito. Então, a gente pega lá a metragem total da edificação, faz os cálculos e aponta para o administrador ou para o síndico, ó, a tua edificação necessita de 5 pessoas, 6 pessoas.
Aí quando acontece de ter, a minha edificação precisa de 10, de 11, 12 pessoas, aí a gente faz aquele inverso. Em vez de vocês virem até a nossa sala de aula, nós vamos até o local. Porque para facilitar até a locomoção das pessoas. Então é melhor uma pessoa, que sou eu, ir até o prédio do que 10 vir até a sala. Sim. Então eu vou até o prédio e ali em 5, 10 minutos eu faço a minha vistoria no prédio para saber como que é o prédio, para eu poder dar um treinamento legal para as pessoas. Eu já consigo bater o olho e ver onde é a saída, onde é isso. Eu já vou na bomba de incêndio. A bomba de incêndio tem umas regras de que quando você liga o hidrante, ela entra automático. A bomba liga automático. Mas quando você desliga, ela não desliga automático. Aí a pessoa tem que ter a consciência que ela tem que subir lá na casa de máquinas e desligar a bomba manual, porque senão a bomba pode queimar. Tem gente que nem sabe que tem Nem sabe que existe a bomba. Nem sabe que existe a bomba. Bomba ou a parte de Sistema máquina. de né? hidrante, Então, assim, ó, o treinamento hoje, ele é extremamente essencial. Como a gente falou, não adianta a gente se preocupar somente em ter extintores, hidrantes, alarme. Não, mas a minha edificação está completinha, está tudo funcionando. Tá, mas você sabe usar? Então, assim, ó, o foco é esse. Extintor, hidrante, alarme, não se usa sozinho. Precisa de alguém manusear. E manusear da maneira correta e quando for necessário. Então, o treinamento no local, ele foca bastante nisso. Né? E eu, quando vou nos treinamentos, eu não alivio. Se tiver 10 pessoas, tiver senhora, senhor, adolescente, vai todo mundo utilizar o hidrante, vai ligar, vai desligar, vai sentir a pressão da mangueira, vai enrolar a mangueira, vai desenrolar a mangueira, vai ligar a bomba, vai desligar a bomba, alarme de incêndio, eu faço simulação de rota de fuga, eu faço todo mundo subir no último andar e descer pela escada, para mostrar para eles como é que funciona uma escada de emergência. Algumas particularidades da escada de emergência, é colocado isso em curso, né? E mostrando a importância desse conhecimento para as pessoas. Então, graças a Deus, eu tenho aí, só de Steam Brasil, eu fiz agora em fevereiro 10 anos de Steam Brasil, né? E eu sou, há 8 anos eu me formei bombeiro civil, sou bombeiro civil, e há 8 anos eu dou treinamento de brigada de incêndio. Então, nesses 8 anos aí, pelos meus cálculos lá que eu fiz, são quase 2.000 alunos já, nesses 8 anos. Então, graças a Deus, tem bastante elogio, tem bastante pessoas que gostam do nosso trabalho de treinamento, de forma de treinamento, que é uma forma um pouco mais objetiva, clara, né? Então, para todos que estão nos assistindo, tenham essa consciência do treinamento de vocês, né? Da necessidade, da importância que ele tem dentro de um condomínio, não somente ter os equipamentos funcionando, mas você tem que saber manusear do jeito certo, da maneira certa e na hora certa que vai ter que ser utilizado. E vão na Steam Brasil fazer o curso agora, né? Agora nós já sabemos o que tem que fazer. Já fica vamos... o convite já que... Agora ia falar mal dos bombeiros, mas não dá pra falar mal dos bombeiros também, né? Não. É. Os bombeiros são parceiros aí, são... Eu ia perguntar sobre essa questão aí dos bombeiros. Como é que funciona essa questão aí dos bombeiros? Vocês aí como empresa, né? Não falando mal, mas que eu digo, essas vistorias dos bombeiros, como é que vocês vê essa vistoria que vocês disseram que então vocês fazem desde o início, meio, até a vistoria e depois a prevenção. Isso. Como é que vocês vê essa questão da vistoria dos bombeiros? Ela é bem rigorosa? Não é? Como é que vocês podem avaliar? Assim, ó, sendo meio neutro, né? assim, Ou sendo empresa neutro ou sendo... Pelo olhar assim nosso, que a gente acompanha também, o bombeiro ele faz um cara crachá. Então ele tem que avaliar o que tem na edificação. Então assim, tá no papel, tem que estar instalado na edificação. Tem essa área aqui, tem esse coberto, tem que estar no local. Tá no local, tem que estar no projeto. Então, assim, é rígida a vistoria. É rígida, porque são muitos componentes e ele é o órgão fiscalizador. O bombeiro está ali para fazer o trabalho dele. Né? Ele está ali para olhar se realmente está instalado o que foi projetado. E tu acha que depois do acontecimento da boate certeza, veio mais rigoroso também pela fiscalização? Com certeza, a Lei Kiss foi um marco. Então, ali, com a Lei Kiss, que, resumindo, a Lei Kiss, ela potencializou pro proprietário, né? Proprietário e pro responsável técnico. Então, a responsabilidade é do proprietário e do responsável técnico. O bombeiro, ele tem a responsabilidade de
fiscalizar aquilo ali. Entendeu? O poder da polícia ali de fiscalizar. Poder de Isso aí, fiscalizar. Então, exatamente. se você tem, tá ok, tá liberado. Se você não tem, se organiza, se regulamenta para nós poder te liberar. Então, com certeza ficou mais rígida, mas veio para melhorar a questão do PPCI, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, se não tiver também a cobrança, que nem nós comentamos antes, tem muita gente que ainda não Vai deixando, vai né? deixando. Se não tiver a cobrança, vai, deixa quieto. Então, o bombeiro ele é bem rigoroso, ele segue o que tá o cara crachá. Tá no papel, tem que estar na edificação. Tá na edificação, tem que estar no papel. Aí nós podemos entrar num detalhe importante até antes de passar. Eu bati a questão de GLP das edificações, tá, Alan? Vamos lá. Então, o GLP, que é a central de gás de distribuição, que a maioria dos edifícios, né, dos condomínios são abastecidos por uma central. Então, tem aquela central lá embaixo, com os botijões de gás, que Enormes. abastece com a coluna todos os apartamentos, né? Isso. Até para não ter o botijão, o P13, que é ali dentro do apartamento, que é proibido, né? Então, o GLP, hoje ele faz parte do PPCI. Ele está dentro do PPCI e é um item muito fiscalizado pelo bombeiro. Então, assim, o que acontece? Quando você faz um projeto PPCI, você tem que dimensionar a capacidade da tua central de gás. Então, esse meu edifício aqui é 30 apartamentos. Isso o arquiteto, o projetista do condomínio, no caso, né? Sim. Vai dimensionar o consumo. Isso tem um cálculo que você faz. Então, eu preciso aqui de 2 P190 para abastecer o condomínio. Então, no projeto PPCI, vai essa capacidade de gás de GLP. Então, vai identificado como 2 P190, 380 quilos de gás no PPCI. O bombeiro fiscaliza, ele vai lá e olha se está realmente os 2 P190, se tiver um a mais ou um a menos, notificação. Notificou para adequar. O que é adequação? Ou você adequa para a quantidade que está em projeto, você coloca o que falta ou tira o que está sobrando, ou você faz o projeto PPCI novo. Então você tem que aprovar um novo projeto PPCI com a quantidade correta de gás da edificação. E tem bastante nesses casos? Muitos casos. Muitos casos. Muitos casos de problema com a central GLP. Então, isso é um item que a gente aproveita aqui para salientar e orientar até os síndicos, os proprietários, construtoras. Depois de lançado em projeto PPCI aprovado, tem que seguir o que está no projeto. Mas precisamos alterar, não está abastecendo, está pouco, né? Tá faltando gás, temos que aumentar a central de gás. Projeto novo. Projeto novo. Não tem retificação. Não né? existe adequar, Não tipo existe. assim, atualizar só a quantidade do gás. Não existe mais. Projeto novo com a legislação atual. É como se começasse do zero tudo de novo. Para ver como que é complexo, né? Não é assim. Aí dentro da questão de gás ainda existe o teste de estanqueidade da central GLP. O que é esse teste? É um profissional habilitado, engenheiro, arquiteto lá, um pessoal que vai fazer esse ensaio de possíveis vazamentos. E isso tem uma validade, 5 anos. Então, quando se renova o alvará do bombeiro ali, nessa limitação de 5 anos, já tem vários detalhezinhos, vários pontinhos que estão dentro dessa demanda que precisa ser renovado também. E o teste de estanqueidade da central GLP é um deles. Então tem que estar com o teste atualizado para renovar o alvará do bombeiro. A validade é 5 anos, a normativa da central de gás em edificações já estabelece. Eu peguei um condomínio ali há um tempo atrás, ali, entrando nessa questão de gás ali, as válvulas de gás, né? Tem validade. Validade. 5 anos, né? E essas válvulas foi colocada quando foi construído Isso. o prédio. Basicamente. E daí nós fomos para os moradores, né? Vamos ter que trocar. Tinha morador que não queria trocar. Mas já estava dando aquela questão de vazamento de gás. Isso aí Cheiro de gás onde envolve o custo, o gasto, é um valor elevado, já impacta. Mas é a questão que tem que olhar com outros olhos, né? O risco, né? Começa um acúmulo de gás, um vazamento, aquilo vai acumulando e ali pode ocasionar o princípio de incêndio. Então, existe também o teste de estanqueidade, que eu comentei, que tem essa validade. Central de gás, então tem que ter um olhar, né, já mais atento, visando enquadrar junto com o PPCI. Central de gás tem que ter o corte geral para o lado de fora da central. Isso aí salva muitas situações, porque o que acontece? Uma explosão por gás. Se é uma explosão por gás na edificação, a central está aqui e está abastecendo. Aquele ponto que estourou lá no 10º andar que seja, algum ponto que explodiu.
Tem que estancar. Tem que estancar. Como é que você vai lá fechar todos os botijão? Por isso que é obrigatório a válvula de corte do lado de fora da central GLP. É uma válvula 90 graus de posição. Você só gira 90 graus, cortou o gás. Isso aí entra no curso de vocês. Também. Tudo é especificado. E entra em projeto PPCI também. Principalmente quando o curso é em loco. Né? Porque saber aonde desligar. O morador tem que saber. Por exemplo, saber um desligar. princípio está vazando. Ou não explodiu ainda. Né? Mas está tem vazando, o cheiro cheiro de está gás. forte. O que eu vou fazer? Não sei onde é o ponto do consumo. Porque todo andar, todo apartamento tem a sua válvula lá no regulador e tem o seu pontinho, sua válvula que você corta. Exatamente. Mas daqui a pouco correram tudo para baixo e... mas aquele cara tem o treinamento, tem um conhecimento, tem o corte geral do gás. Tá ali no lado de fora. Vai ali e fecha. Aí vamos Já ver, resolveu. vamos ver onde que... Aí vai ver o problema, né? Um outro ponto importante, só para voltando um pouquinho, quando falamos dos conhecimentos, né, que a gente dá o treinamento nos condomínios para conhecimento dos equipamentos, não somente a utilização do equipamento, né? Porque é muito vago eu chegar para a pessoa lá no treinamento e falar, ó, você vai pegar um extintor, vai tirar o lacre de segurança, vai mirar, posicionar na base do fogo, no princípio, e vai acionar a válvula. Isso é muito fácil, qualquer um faz, tá? O entendimento principal que a gente dá nos treinamentos é a utilização correta dos extintores de acordo com suas classes dos extintores. É as famosas letras ABC dos extintores. Cada letra quer dizer uma coisa. Então não adianta eu pegar um extintor classe A e querer apagar um incêndio classe C, que é material elétrico com água. Não dá certo. Sim. Então a pessoa tem que entender também qual a necessidade e qual extintor utilizar. Às vezes, hoje, a maioria dos extintores em condomínios utiliza aqueles extintores de pó químico ABC, que é um extintor que serve para todas as situações possíveis de princípio de incêndio. Tá? Mas ainda tem edificações que lidam com extintores classe A, que é o de água separado, e a classe BC separado. Então, quem não sabe, às vezes vai pegar um extintor de água para apagar um fogo no ar-condicionado. Sim. E nem sabe o que está fazendo. Então, o conhecimento das classes de incêndio para apagar um princípio, ou para utilizar um princípio de incêndio, isso é passado, a gente chama de teoria do fogo. Isso é a teoria do fogo que é passada em treinamento, né? Que é a unificação dos 3 elementos básicos, oxigênio, calor ignição, o triângulo do fogo. É o triângulo do fogo, né? Avançou muito essa questão, né? É uma questão muito complexa, uma questão que... Eu sempre digo o seguinte, quando a gente começa a entender como é que o fogo nasce na sua teoria, fica mais fácil de você entender como se apaga o fogo também. Sim. Então, isso tudo, o curso é explicado, é demonstrado em slides. Quando é na prática, em condomínios principalmente, é demonstrado na prática isso também. Então, essa também é uma grande demanda de conhecimento do pessoal. Essa questão também é importante salientar, Bruno e Alan, assim, a questão dos extintores. Muito prédio antigo, edificação antiga, tem aquele extintor que nem o Bruno falou, de água, que é o maiorzão, aquele que é o 10 litros, o AP que a gente chama, e o de pó químico no lado, ali, o pequenininho. E é aquela questão, o de água pode usar somente para aquele tipo de incêndio, madeira, papel, e não pode utilizar na eletricidade. Com o tempo, meados dos anos 2000, início dos anos 2000, 2005, surgiu o extintor 3 em 1, o ABC, que é o pó químico ABC, a base de fosfato monoamônico lá, que combate os 3 tipos de incêndio. Isso é um item que a Steam Brasil oferta para os síndicos, para as administradoras. Esse edifício está lá com 60 extintores, 30 de água e 30 de pó. O que vocês acham de nós trocar esses 60 por 30 unidades do ABC? Coloca um que atende os 3 tipos. Não importa a pessoa que vai utilizar, se ela for uma leiga, ela vai pegar o extintor e vai combater o princípio. Não vai ter o erro. Não vai ter causar um segundo problema e daqui a pouco um choque elétrico, utilizar um extintor de água na eletricidade. Então a gente está ofertando cada vez mais para esses clientes que ainda não têm esse extintor ABC. Hoje já é comercializado 100% extintor ABC. Esse extintor de água aí já faz muito tempo que a gente não comercializa. Caiu de linha. Porque não tem o porquê tu vender um de água se tem o ABC. Então é uma opção que a Steam Brasil oferece para os condomínios, administradores, síndicos, trocar aqueles 2 extintores obsoletos lá por um moderno. Né? Sem contar que ano que vem, em vez de fazer 2 manutenção, você faz uma. Já diminuiu o custo 50%.
Vamos lá. Álvaro, para nós e meio concluindo aí nosso podcast, a Steam Brasil, qual é o conselho que tu daria aí para nós, para síndico, administradora e para moradores aí? Um condomínio tá seguro. Qual é que é o que tu daria de ideia para nós concluir esse podcast aí? Então, Alan, O que tu pode dizer para nós aí? nós aí como empresa Steam Brasil, vamos ofertar todo e qualquer tipo de prevenção que se necessita na edificação. Mas eu sugeria ao síndico, ao administrador, olhar a questão do alvará do edifício. Está com o alvará válido? Não está. Temos alvará de bombeiro? Não tem. Vamos aprovar o projeto, vamos adequar a edificação, né? E o principal, que é o inicial, é o extintor de incêndio mantém em dia. Esse extintor de incêndio é o que nem a gente está falando. O principal que você vai utilizar, é o que está na tua frente do teu apartamento em qualquer princípio. Meu Deus o livre, começou um princípio ali num fogão, na frigideira, tem que ter o extintor em dia. Então começa pelo extintor, visando o alvará. A edificação que tem um alvará válido está completa. Questão de treinamento de combate a incêndio, né? Está completa com os equipamentos. Então, dá uma avaliadinha, pessoal dos seus condomínios, vão dar uma olhadinha nos extintores, como é que está nosso extintor, como é que está nosso sistema de hidráulico, de hidrantes, mangueiras, iluminação de emergência, porta. O nosso alvará, temos projeto aprovado? Não temos? Vamos aprovar, vamos ficar em dia com a legislação, perante um seguro, né? Importante isso. Temos também a questão da seguradora, se tu não tem o alvará válido, é motivo de negar. Seguro, né? Negar o seguro. É isso aí. E eu vi que vocês bateram bastante na situação, Nicolas, nós falamos, vamos dizer, cada 2, 3 minutos nós falava a prevenção. Prevenção. Né? Prevenção, que em termos da Steam Brasil, faz toda essa parte de prevenção e vocês bateram muito nessa questão. Faça a prevenção, faça o curso, faça isso aí. Acho que a empresa de vocês bate bastante em cima disso aí, né? Muito. A prevenção em cima de tudo. Não deixem só para, tem que fazer a renovação do extintor, tem que fazer isso aí. Vamos fazendo a prevenção, vamos analisando, vamos vendo isso aí. Acho que é um dos princípios da empresa de vocês, né? Bem isso aí, Alan, isso aí. Eu acredito muito, complementando o que o Álvaro comentou, né, para a gente concluir também, que eu sempre digo que a mudança de mentalidade das pessoas é que vai fazer a mudança no dia a dia, né? As pessoas têm que começar a se conscientizar, têm que começar a se moldar à realidade. Tá? Não adianta mais fechar os olhos e achar que a prevenção é gasto que vai sair do meu bolso, que eu vou gastar com isso. Não. A prevenção, as medidas de segurança, um alvará, um PPCI, tudo isso é investimento para evitar algo pior. Então, quando as pessoas começarem a ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura em relação a este assunto, eu acredito que vai ter menos princípios de incêndio, vai ter menos incêndios no seu total em relação a grandes proporções de incêndio. Então, tudo começa com a prevenção e a mudança de postura, tanto de empresas, síndicos, responsáveis, proprietários. Então, quando todos esses começarem a ter esse pensamento diferente do que é a prevenção, do que é um PPCI, do que é você saber manusear um equipamento da maneira correta, começa tudo a ser modificado. Então, você consegue ver na história, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, que grandes incêndios foram acontecendo porque a prevenção falhou. Então, isso é uma frase que tem até dentro dos bombeiros e que a gente utiliza também. O incêndio acontece onde a prevenção falha. Interessante essa frase. Teria que botar Ela está estampada. Na estampada, né? Então, mais uma vez, um incêndio acontece onde a prevenção falha. Então, começamos aí a mudança de postura, mudança de mentalidade, para que a gente não façamos parte dessa frase. Então, vamos mudar esse conceito aí. E a Steam Brasil está aí para agregar nisso aí, oferecer o que o cliente precisar nessa questão, nessa demanda, estamos à disposição. Passa então para nós o endereço, que não falamos o endereço e nem o telefone aí, né? Então a nossa empresa está na área industrial da Valinhos, né? Steam Brasil lá na área industrial da Valinhos, na Avenida Antônio Marinho Albuquerque, 515. O fone é 5431987878. Tem nas redes sociais também Steam Brasil, né? E
estamos à disposição. E vamos fazer o curso, né? Vamos fazer esse curso, vamos fazer esse planejamento. Os condomínios que tiverem necessidade, procuram Steam Brasil para fazer esse planejamento aí Com certeza. de prevenção, verificar como estão seus extintores, como funciona. Vão até Steam Brasil conversar com vocês, né? certeza. Tirar as dúvidas. É. E esse foi mais um Galhazecast. Siga o Galhazecast nas redes sociais, Galhazecast Gestões de Condomínio. Até o próximo episódio. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Galhazecast. Obrigado por estar conosco. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e siga o Galhazecast na sua plataforma favorita. Até o próximo episódio, porque aqui o diálogo nunca termina.